Quem lidera a pesquisa Nexus BTG Pactual para presidente da República? No primeiro cenário estimulado de primeiro turno, Lula do PT lidera com 40%, Flávio Bolsonaro do PL tem 34%, Ronaldo Caiado do PSD conta com 5%, Renan Santos do Missão aparece com 4%, Romeu Zema do Novo registra 4%. Joaquim Barbosa do DC soma 2%, Augusto Cury do Avante tem 2%, Aécio Neves do PSDB marca 1%, nenhum branco ou nulo alcança 6%, não sabe ou não respondeu, registra 3%, a análise mostra Lula na liderança, com Flávio Bolsonaro em segundo lugar e os demais candidatos distantes na disputa. Aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal para seguir informado sobre as eleições. Na certeza na decisão do voto. Já está tomada e não vai mais mudar conta com 70%. Pode mudar registra 29%. Não sabe ou não respondeu. Marca 1%. Os números indicam que a maioria do eleitorado afirma já ter definido seu voto. No comparecimento eleitoral declarado para 2026, já decidi que vou comparecer para votar, lidera com 88%. Provavelmente vou comparecer para votar. Tem 8%, provavelmente não vou comparecer para votar e ou vou justificar. Registra 2%, já decidi que não vou comparecer para votar, ou vou justificar, marca 2%. Não sabe ou não respondeu. Soma 1%, os dados apontam elevada intenção de participação eleitoral. No cenário espontâneo para presidente, quando não são citados os nomes dos candidatos, Lula do PT lidera com 35%, Flávio Bolsonaro do PL tem 24%, Ronaldo Caiado do PSD registra 3%, Renan Santos do Missão conta com 2%, Romeu Zema do Novo soma 2%, outros alcançam 4%, nenhum branco ou nulo marca 8%, não sabe ou não respondeu, registra 22%. A análise mostra Lula à frente também na lembrança espontânea, enquanto o percentual de indecisos permanece elevado. Na primeira simulação de segundo turno, Lula do PT lidera com 47%. Flávio Bolsonaro, do PL, tem 44%. Nenhum branco ou nulo registra 8%. Não sabe ou não respondeu, marca 1%, o cenário aponta disputa apertada entre Lula e Flávio Bolsonaro. Na segunda simulação de segundo turno, Lula do PT conta com 47%. Romeu Zema do Novo registra 40%. Nenhum branco ou nulo, soma 11%. Não sabe ou não respondeu, tem 2%. A vantagem permanece com Lula sobre Zema. Na terceira simulação de segundo turno, Lula do PT lidera com 47%. Ronaldo Caiado do PSD registra 38%. Nenhum branco ou nulo marca 13%, não sabe ou não respondeu, tem 2%. Lula mantém vantagem de 9 pontos percentuais sobre Caiado. Na quarta simulação de segundo turno, Lula do PT alcança 49%. Renan Santos do Missão tem 35%. Nenhum branco ou nulo soma 14%. Não sabe ou não respondeu, registra 2%. Lula apresenta sua maior vantagem entre os cenários testados. Na motivação do voto no segundo turno do eleitor de Lula do PT, ele é o melhor candidato, lidera com 75%. Apenas para derrotar, Flávio Bolsonaro do PL marca 19%. Não sabe ou não respondeu, registra 6%. A maioria dos eleitores afirma votar por preferência ao candidato. Na motivação do voto no segundo turno do eleitor de Flávio Bolsonaro do PL, ele é o melhor candidato, lidera com 62%. Apenas para derrotar Lula do PT tem 32%. Não sabe ou não respondeu, marca 6%. O voto por identificação também predomina entre seus apoiadores. Na preferência para ser eleito, o presidente Lula do PT lidera com 36%. Flávio Bolsonaro do PL ou algum outro candidato indicado por Jair Bolsonaro registra 32%. Um candidato que não fosse apoiado nem por Lula nem por Jair Bolsonaro conta com 27%. Nenhum branco ou nulo marca 1%. Não sabe ou não respondeu, registra 3%. Os números mostram equilíbrio entre os principais polos e espaço relevante para uma alternativa. No interesse dos brasileiros nas eleições de 2026,
Tenho muito interesse nas eleições de 2026, lidera com 48%. Tenho interesse razoável nas eleições de 2026, registra 25%. Tenho pouco interesse nas eleições de 2026, marca 13%. Não tenho nenhum interesse nas eleições de 2026, soma 12%. Não sabe ou não respondeu, registra 2%. A maioria demonstra algum nível de interesse pelo processo eleitoral. Na polarização política dos brasileiros, não polarizados registram 23%. Lulistas convictos têm 24%. Bolsonaro como alternativa soma 7%. Lula como alternativa conta com 7%. Bolsonaristas convictos lideram com 25%. Anti-Lula e anti-Bolsonaro marca 7%. O cenário revela um país dividido entre os principais campos políticos, com parcela relevante sem alinhamento direto. No potencial de voto e rejeição de Lula do PT, é o único em quem votaria, lidera com 36%. Poderia votar nele, mas também em outro, registra 16%. Não votaria nele de jeito nenhum, marca 46%. Não conhece, soma 1%. Não sabe ou não respondeu, registra 1%. Lula apresenta forte base de apoio, mas também elevada rejeição. No potencial de voto e rejeição de Flávio Bolsonaro do PL, é o único em quem votaria, tem 27%. Poderia votar nele, mas também em outro, soma 20%. Não votaria nele de jeito nenhum, lidera com 50%. Não conhece, marca 1%. Não sabe ou não respondeu, registra 2%. Flávio também apresenta bom apoio e alta rejeição nacional. No potencial de voto e rejeição de Ronaldo Caiado do PSD, é o único em quem votaria, marca 4%. Poderia votar nele, mas também em outro, lidera com 30%. Não votaria nele de jeito nenhum, registra 33%. Não conhece, soma 32%. Não sabe ou não respondeu, marca 1%. O desconhecimento ainda é elevado. No potencial de voto e rejeição de Romeu Zema do Novo, é o único em quem votaria, registra 3%. Poderia votar nele, mas também em outro, lidera com 29%. Não votaria nele de jeito nenhum, soma 36%. Não conhece, marca 30%. Não sabe ou não respondeu, registra 1%. Zema ainda possui grande espaço para ampliar conhecimento. No potencial de voto e rejeição de Renan Santos do Missão, é o único em quem votaria, registra 3%. Poderia votar nele, mas também em outro, soma 18%. Não votaria nele de jeito nenhum, marca 33%. Não conhece, lidera com 46%. Não sabe ou não respondeu, registra 1%. A maioria ainda não conhece o candidato. No conhecimento sobre as críticas de Michele Bolsonaro a Flávio Bolsonaro, conhece bem e está acompanhando, soma 20%. Ouviu falar e sabe do que se trata, marca 17%. Ouviu falar e sabe pouco do que se trata, registra 27%. Não ouviu falar e não sabe do que se trata, lidera com 35%. Não sabe ou não respondeu, registra 1%. A maioria dos entrevistados demonstra conhecimento limitado sobre o tema. No impacto na candidatura de Flávio Bolsonaro do PL, muito positivamente registra 4%. Pouco positivamente tem 3%. Não vai impactar, lidera com 40%. Pouco negativamente soma 19%. Muito negativamente registra 27%. Não sabe ou não respondeu, marca 6%. A percepção predominante é de que o episódio não altera significativamente a candidatura. Para não perder nenhuma novidade, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Comente aqui em quem você votaria e até a próxima.